Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo e esse vídeo eu vou continuar respondendo as dúvidas, né? Na verdade, há mais uma dúvida que me mandaram no meu stories lá, quando eu perguntei se as pessoas tinham dúvida sobre planejamento, e o José, obrigado pela pergunta, obrigado por acompanhar os conteúdos, me perguntou uma coisa que todo mundo me pergunta, e essa dúvida foi uma das que foi padronizada ali. Mais de uma pessoa mandou a mesma dúvida, que é como começar um planejamento do zero. Essa pergunta ela vem muito da mentalidade da pessoa que precisa de uma ordem de início, meio e fim dentro de um planejamento. É lógico que todo planejamento, e esse é um mantra aqui, precisa de início, meio e fim, mas não necessariamente esse início, esse meio e fim vão ser iguais. A partir do momento que eu tenho na minha cabeça uma dúvida de como começa um planejamento do zero, eu meio que embalo o que é ser, o que é planejar. Planejamento, hoje em dia, eu encaro ele muito mais como um modo de pensar do que como uma disciplina, como uma matéria, né, como um setor. Embora, óbvio, exista o setor planejamento. Então, eu vou tentar dividir em três partes o que eu vou falar aqui. Primeiro, entender que planejamento estratégico ele precisa ser pensado em três níveis. Já foi dito muito isso aqui. No vídeo anterior, na dúvida do Humberto, eu falei que imagina a pirâmide, onde eu tenho a base, que é as estruturas operacionais do que eu vou fazer, tudo que acontece a curto prazo dentro da empresa, desde comunicação instantânea e atendimento via redes sociais, e-mail marketing, tudo que acontece a curto prazo naquela empresa no dia a dia. É a operação diária que faz a empresa respirar ali, que faz a empresa funcionar. Tem o meio da pirâmide, que são as ações táticas, onde eu vou pensar ações estratégicas a médio prazo, como campanhas sazonais, como olhar para problemas que precisam ser resolvidos com mais detalhes, com mais inteligência estratégica, e o topo da pirâmide, que é onde a gente sempre mira quando a gente fala de planejamento estratégico. Eu tendo isso em mente, né, que existem três níveis de se planejar, eu já tenho um norte de como começar o meu planejamento. Dentro desse planejamento eu vou ter que organizar as minhas ideias em três níveis. O que a minha empresa, o que a minha equipe faz a curto prazo? Quais são as ações de cada responsável pela comunicação a curto prazo? Nós temos o designer, nós temos o redator, nós temos o diretor de marketing. O que cada um faz? Você vai entender que existem as pessoas ali que trabalham na parte operacional. A parte tática é onde você vai alocar os recursos a médio prazo, e a estratégia é onde você vai olhar para o futuro da empresa. Agora, entendendo que existem três níveis, como eu começo isso, tirando da teoria, tirando dessa parte mais massiva mesmo, que é muito teórica? Eu entender que planejamento vamos dizer que é uma arte de organizar os problemas em ordem de resolução. Então, quando você entra para trabalhar com planejamento, quando você precisa planejar algo, você começa a listar os problemas, você começa a entender o contexto que você está inserido. Se você trabalha em uma empresa já consolidada, você vai entender da empresa, entender do negócio, entender do segmento e entender do mercado. Entendendo da empresa, eu vou começar a identificar problemas ali dentro que precisam ser resolvidos, desde problemas internos até mesmo problemas na comunicação. Vou dar ênfase na comunicação, que é onde eu trabalho com planejamento estratégico de comunicação. Então, entrei na empresa e identifiquei que a marca da empresa precisa de um reforço, precisa de uma comunicação mais contundente. Já começo a levantar problemas a serem resolvidos. Vou anotando esses problemas. Abra um PowerPoint e faça esse exercício. Quem é a minha empresa? Primeira lâmina, minha empresa é empresa X. Segunda lâmina, o que essa empresa faz? É bem prático. A empresa vende livros usados, estou chutando aqui. Terceira lâmina, introdução. O que essa empresa precisa resolver a curto prazo? A empresa tem um déficit de livros mais caros que não saem e que não conseguem vender. Vamos supor que vende online. Então eu tenho aí um problema para ser resolvido. A curto prazo, podemos fazer uma campanha para alavancar a venda desse produto. Depois da introdução do que eu vou fazer, eu começo a colocar o problema, certo? Então eu coloco o problema que eu preciso vender esse livro em tanto tempo. Esse tanto tempo vai ser listado, vai ser desenhado um cronograma. Então eu tenho introdução, eu tenho o problema e agora eu começo a listar as datas do que eu vou fazer e quando eu vou fazer.
sem enrolar muito, porque eu acho que se eu for detalhar isso aqui pode ser que fique mais confuso do que claro, tenta organizar os problemas em ordem de resolver. Ó, regra número 1, entenda da empresa que você está. Entenda o negócio que você está gerindo. Entenda o segmento do mercado. Comece a estudar o seu contexto. Traga os problemas que precisam ser resolvidos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A partir do momento que eu tenho esses problemas, eu organizo na ordem que eles vão ser resolvidos e limito ali um cronograma semestral, anual e por aí vai. E é óbvio que isso que todo planejamento hoje não, todo planejamento há muito tempo ele já não é mais estático. Então eu vou montar um cronograma redigindo mesmo. O cara que trabalha com planejamento ele tem que gostar de redigir as ideias, de tirar as ideias do papel. O que eu acabei de falar aqui você pode botar no Word. Uma empresa é tal, o que ela faz? Qual é o objetivo dela para este mês? Qual é o objetivo dela para os próximos 6 meses? Qual é o objetivo dela para daqui a 1 ano? Fiz várias perguntas. Responda de maneira sucinta como você vai responder essas perguntas. Acho que começar um planejamento é muito um jogo de ter um problema e responder esse problema de maneira sucinta. Porque aí se eu tenho um problema, respondi esse problema, eu começo a olhar para o futuro, né? Para onde eu vou conectar e resolver o problema. Vamos dizer que, resumindo tudo o que eu disse, a sua empresa hoje está aqui no ponto A e precisa chegar no ponto B. Nós precisamos conectar esses 2 pontos. No meio do caminho, obviamente, vão surgir vários desvios. Esse meio do caminho é o cronograma que você vai montar. Então você está ali em janeiro, em dezembro você tem que ter aumentado as vendas em 5%. Te pediram isso, jogaram na tua mão. E aí você vai olhar para quanto que a empresa vende, você vai olhar para o passado da empresa, o ano passado ela vendeu, 1 milhão. Então precisa aumentar o faturamento em 5%. Então você sabe que você tem uma meta para chegar. Eu acho que começar um planejamento do zero é muito de cada um. Vai muito do repertório de cada um, do que você estuda, e aí vem uma parte muito importante para que você possa aplicar. A maioria das pessoas se confunde ou trava quando vai planejar, ou porque elas têm muitas metodologias em mente e não conseguem identificar os momentos de aplicar essas metodologias, ou porque elas não conhecem metodologias mais eficazes, mais maduras, e caem muito no template pronto para você preencher e executar. Todo template que você vê distribuído na internet, template de planejamento de conteúdo, são templates de planejamento tático, tá? São planos táticos, não são planos estratégicos. Por mais que as pessoas usem o termo planejamento estratégico de conteúdo, muito do que se fala ali, muito do que se aplica dentro desses conteúdos montados, desses templates, são planos táticos de conteúdo, não são planejamento estratégico. Todo planejamento estratégico, isso é uma regra básica do planejamento estratégico, ele precisa ser pensado a longo prazo, mínimo de 1 ano. Tem algumas planilhas que eu posso disponibilizar depois, eu tenho que organizar elas, que você vê lá que você limita quanto tempo você vai planejar. Tem lá 2, 3, 5, 10 anos. Então, o planejador estratégico, ele é muito mais, ele acaba assumindo muito mais o papel de um gestor de comunicação estratégica, junto às ações a curto, médio e longo prazo, do que um cara que vai operar. Ele mais coordena a visão e ajuda na tomada de decisão da empresa do que a pessoa que vai operar. Ele conhece todas as pessoas que estão ali operando, sabe a responsabilidade de cada uma delas e sabe aonde cada uma delas tem que chegar e qual o problema cada parte da pirâmide tem que resolver. Não é simples eu explicar isso num vídeo, tanto que eu estou jogando alguns insights para você entender. O que eu peço para você fazer como exercício é exatamente isso. Você vai começar o seu planejamento do zero sem olhar para o contexto geral. Você vai olhar para o contexto que você está agora, tá? É uma empresa pequena, não tem muitos recursos, então você vai desenhar, escrever o que você precisa resolver para aquela empresa agora. Não tem como eu pensar daqui para frente, sempre tem. Tenta responder, tenta levantar os problemas que a empresa está passando. Toda empresa, quando contrata uma comunicação, ela está resolvendo um problema. No bom sentido, aí, ela está resolvendo algo o tempo inteiro. Eu estou comunicando que a minha marca é melhor que a da concorrência, ou eu estou comunicando que a minha marca apoia alguma causa social. Então, todo planejamento ele começa com um problema
e vai resolvendo esse problema até você definir ali o final do seu cronograma e pegar tudo que foi comunicado para que aquilo seja usado lá na frente. Então, é muito isso. Grava, acho que para mim, a definição boa de planejamento é a arte de organizar os problemas em ordem de ser resolvidos. Não pira muito com isso de, eu preciso de um modelo de planejamento para começar. Eu acho que você vai, enquanto planejador, identificar o que você vai resolver. Se você tem um problema a resolver, você começa a colocar em ordem. O ser humano todo ser humano, no meu curso eu até falo isso, todo ser humano é planejador por natureza. A gente tem ações já automatizadas que a gente vai fazendo ao longo do dia, que algumas são planejadas, outras não. Se eu vou tirar férias, por exemplo, em dezembro, eu comecei a planejar as férias há um tempinho já, porque eu preciso de recurso, ver quanto que eu vou gastar, eu preciso ver aonde eu vou. Então, a mentalidade do ser humano ela já funciona nas engrenagens do planejamento. É legal a gente trazer essa mentalidade para dentro dos negócios, para dentro do planejamento de comunicação, né? E é mais fácil dentro do planejamento de comunicação, porque normalmente a empresa vai te dar o problema. E aí você vai ter que pensar e planejar junto com um time de pessoas de várias áreas diferentes como vocês vão chegar lá. E acho que o caminho ideal é sempre entender desses 3 níveis: operação, tática e estratégia. Beleza? Não é simples de explicar por aqui. Esse vídeo vai ter um texto complementar no blog também, talvez a semana que vem. E aí eu tento colocar mais detalhes, mais referências, mais autores, metodologias que eu não dá para abordar aqui, porque senão vai ficar muito grande. O vídeo já está extenso, mas eu quis tentar trazer o máximo de insights possíveis. E aí a gente começa a conversar e dialogar sobre isso. Eu pretendo fazer alguns vídeos sobre as metodologias, inclusive na série do Kotler tem algumas. Eu acho que sempre uma dica que eu dei para o Humberto, que eu dou aqui também, é estude sobre gerência de projetos. Eu acho que vai te dar uma maturidade muito maior para trabalhar com planejamento estratégico. Acho que é uma habilidade, hoje em dia, nesse caos que a gente vive, nesse ambiente, né, nesse ecossistema caótico que a gente vive, o diferencial de um bom planejador estratégico é entender um pouquinho de gerência de projetos, porque é a capacidade, como eu disse, a capacidade de organizar as coisas, então é a capacidade de gerir projetos. E como eu disse no vídeo anterior para o Humberto, todo cliente é um projeto. Então, a partir do momento que todo cliente é um projeto, eu preciso pegar ele aqui com um problema e entregar ele aqui com o problema resolvido. Então, é tudo muito orgânico. Não dá para eu estacar um negócio e falar, é assim que faz. Começa aqui, preenche aqui, tem um Word aqui. Não dá para fazer isso. Acho que você vai identificando a melhor solução junto com os recursos e junto com a equipe que está trabalhando com você. Eu espero que eu tenha pelo menos despertado alguns insights na sua cabeça, que eu tenha direcionado você a entender que o planejamento do zero é uma dúvida comum, mas que só você pode saber qual é o ponto zero de partida a partir do problema que você vai resolver. E aí é não ter medo de botar a mão na massa, de escrever e de trazer a solução e de apresentar a solução. Planejamento trabalha com riscos muito grandes e principalmente, aqui para fechar o vídeo, a característica principal de todo o planejamento. O planejamento é sobre tomar decisão. Você vai ter que o tempo inteiro assumir decisões estratégicas arriscadas, umas nem tão arriscadas, mas o tempo inteiro você vai ter que assumir responsabilidades e decisões. Tanto que o topo da pirâmide, a parte estratégica da pirâmide, é só os gestores que podem tomar as atitudes visto depois de monitorar tudo que acontece a médio e curto prazo. Então tenha isso em mente. Agora eu vou ficando por aqui de verdade. Obrigado pela dúvida. Esse é um tema que ainda vai render alguns vídeos aqui. Em breve o texto complementar. Valeu, vou ficando por aqui e fui!